Amiga, é o seguinte, eu estou com um negócio e esse negócio você entra com 30, 40, 50 mil reais. Ao final de um mês, ao final de 40 dias, seu dinheiro vai render. Você entra com 40, 50, 60 e daqui a um mês você já vai estar com 35, com 45, com 65 mil reais. Essa pequena introdução que eu fiz aqui, cara, é o seguinte, é para explicar o que é que vai ser a nossa conversa de hoje. É a respeito de uma tal empresária que ela apareceu por aí, convidando as pessoas que ela conhecia, parentes, amigos, outros, a investir em um suposto negócio dela. E segundo que ela contou, ao final de um mês, depois que a pessoa investiu aí 30, 40, 50, não sei quantos mil reais, essa pessoa iria ter esse lucro aí na faixa de 4, 6 mil reais. Mas a pergunta, cara, aqui eu quero tentar responder, conversar aqui com você é o seguinte, por que aqui no Brasil o brasileiro ele cai tanto em golpe, cara? Por que brasileiro ele acredita tanto em golpe? Existe série de golpes acontecem por aí, cara, praticamente todos os dias, todo o tempo. Esse caso daqui foi o seguinte, essa suposta empresária, ela simplesmente dizia, não, cara, é o seguinte, é que eu tenho um negócio no ramo de logística, de caminhão, carretas, não sei, e aí você entra com uma quantia, você me ajuda a investir, nós temos que pagar motorista, temos que pagar frete, temos que pagar uma série de coisas, mas depois essas empresas, elas vão nos ressarcir e junto com esse ressarcimento vem o nosso lucro. Mas exatamente, bicho, por que o brasileiro ele acredita tanto em golpe, tanto em vagabundo? Existe uma tonelada de golpes acontecem por aí o tempo todo, cara. Por que o brasileiro acredita tanto na conversa de golpista? Antes de responder a essa pergunta, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o trecho, pequeno o trecho da conversa dessa suposta empresária que estava aplicando golpe contra os seus amigos, parentes e conhecidos. Depois desse trecho, nós vamos voltar para continuar a nossa conversa e vamos tentar analisar, vamos tentar compreender. Porque, assim, eu que gosto de falar tanto de política aqui nos vídeos que eu faço, esse assunto também de golpe, ele me surpreende pelo seguinte, cara, é porque me impressiona mesmo como o brasileiro, ele simplesmente cai na arapuca que é montada por aí, por esses vagabundos. Aqui, trecho um pequeno trecho lá da conversa dessa vagabunda aí, dessa estelionatária, eu volto em um minuto e nós vamos continuar então a nossa conversa. Carretas refrigeradas para transportar mercadorias para grandes esquemas. Funcionava assim. A suposta empresária recebia dinheiro dos investidores para custear as carretas e pagaria os juros pelo valor investido. Eu estava com 35 dias, então eu preciso do investimento para pagar o caminhoneiro, para pagar o pedágio, para pagar o combustível, que é esse porte que eu preciso para fazer, e com 35 dias ele retorna. Um pouco bem mais que esses investimentos. E vale muito a pena, eu só passo para quem é próximo, assim, porque é o trabalho, que eu trabalho com a pessoa. Porque eu fiz todo o meu caixa, as cargas, as que eu não consigo pegar porque eu não tenho mais caixa, eu passo o valor para a pessoa que eu recebi e eu divido. Você viu aí a conversa dessa sujeita? Não, sabe que viu, fulana? Porque você vai me investir aqui no meu negócio, na minha empresa, no meu empreendimento, e depois você vai ter um lucro, vai ter não sei o que lá, vai receber uma grande soma em dinheiro. Essa entrevista dela, em um determinado momento, ela chega até a fazer uma ironia. Ela disse que ela tinha lá um conhecido dela, um amigo, não sei quem, que esse amigo tinha dinheiro investido em bancos, ele retirou todo o dinheiro dele do banco e foi investir com ela. Você vê como esses caras, eles gostam mesmo de tirar onda, de fazer as pessoas de trouxa, de otário, de imbecil. E é o que eu falei alguns minutos atrás, cara. Me surpreende, cara, é a facilidade com que tal do brasileiro cai na conversa de vagabundo, cara. O brasileiro simplesmente vai lá e acredita, bicho. O brasileiro vai lá simplesmente, não, eu vou pegar aqui minhas economias, vou pegar aqui o dinheiro de uma vida, patrimônio que eu construí, toda a grana que eu consegui juntar, ou pelo menos uma boa parte dela, e você entendeu, cara? É um negócio assim, o absurdo do absurdo. E outra coisa que me surpreende nessas questões de golpe, cara, é o seguinte, é que diferente do que acontece aqui fora, no chamado mercado tradicional, aqui com banco, corretora e outros negócios que existem por aí, de ver mesmo, esse tal desse golpista, quando ele resolve aplicar o golpe dele por aí, bicho, ele simplesmente, ele assegura que se você fizer um negócio com ele, você vai lucro, você vai ganhar. Banco, corretora, verdadeiros investidores
investidores por aí, bolsa de valores e outros, a depender do modelo de investimento, a depender do modelo de negócios que a pessoa, né, o cliente, ele for adquirir, ele corre de perder uma parte ou a depender, em alguns casos, até perder tudo que ele investiu. Só que o vagabundo do estelionatário, cara, ele garante para a pessoa que simplesmente, não, fulano, você pode trazer todo o seu dinheiro para cá, me entregue, traga o seu patrimônio para cá, porque você vai ter lucro. E as pessoas simplesmente acreditam, cara. É isso também é que me deixa um tanto quanto surpreso. Mas existe ainda uma outra coisa que me surpreende muito mais, que é o seguinte. Uma coisa que me surpreende nessa questão de golpes, cara, é o seguinte: é como é que uma pessoa, cara, ele pega 200 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais e entrega assim na mão de um vagabundo. Rapaz, é sério, cara, é um negócio assim completamente enlouquecedor, cara. Como é que você pega 600 mil reais, patrimônio seu, o dinheiro de uma vida toda trabalhada, construída, herança, mas mesmo que tenha sido herança, alguém antes trabalhou para poder construir tudo aquilo, e o cara simplesmente ele pega aquilo e entrega lá na mão do vagabundo, cara. Não é 5 reais, não é 10, 15 reais, não, cara. Às vezes é 100 mil reais, 400 mil reais. Nesse caso dessa vagabunda aí que eu acabei de mostrar para vocês, durante a reportagem, entrevistaram uma pessoa conhecida dela, e essa pessoa disse que perdeu 400 mil reais investindo com essa sujeita aí que disse que era uma empresária que tem negócio com caminhão, com carreta, com frete. Tudo isso eu já venho explicando aqui para vocês. Eu vou contar um outro caso ainda mais surpreendente. Tempos atrás, um vagabundo, ele aplicou um golpe em uma pessoa, um cara por sinal rico, fazendeiro, aqui pra frente, aqui para trás, na região aqui de Sorocaba. E o que acontece? Ele chegou lá, esse fazendeiro havia anunciado por aí que estava querendo vender a fazenda dele, uma fazenda grande, bem arrumada, com equipamentos, com trator, com caminhão, cavalo, boi, uma série de coisas. Uma fazenda realmente bem ajeitada. E esse vagabundo chegou lá, simplesmente conversou com esse fazendeiro, convenceu ele a passar a fazenda para ele, e no momento, a única coisa que ele falou para o fazendeiro foi o seguinte: não, viu, fulano, é porque eu sou um empresário, eu sou ligado no ramo de imobiliária, eu estou construindo um grande condomínio particular de alto padrão lá em Santa Catarina, eu tenho lá meus milhões investidos, eu conheço um monte de gente por aí, você vai ter um pouquinho de paciência, porque eu conheço muita gente importante por aí, endinheirada e tal, contou um monte de conversa fiada. E não é que o fazendeiro, cara, simplesmente cedeu a fazenda para ele com a promessa de depois iria começar a receber o pagamento pela propriedade. E aí o que é que esse vagabundo ele começou a fazer? Ele simplesmente, agora que ele estava dentro daquela fazenda, ele começou a vender as coisas que tinham lá dentro, cara. Tinha caminhão, tinha trator, tinha animais, cavalo, boi, tudo isso. Ele simplesmente foi vendendo, cara. Por exemplo, um trator que vale aí o que? Uns 200 mil reais, por exemplo, 300 mil reais, ele simplesmente anunciou por aí por 60, 70 mil reais e vendeu. Olha aí, não é? Pronto, vendeu. E foi dilapidando o ônibus daquele fazendeiro. Quem alertou o fazendeiro de que aquele sujeito era um pilantra, um vagabundo, um patife, que estava destruindo o patrimônio dele, foi o funcionário dele, o caseiro que continuou lá na fazenda e tudo mais, e foi vendo aquela situação e alertou ele: olha, fulano, é melhor você vir aqui, porque esse cara aí, esse tal desse empresário, esse cara tá vendendo as suas coisas aqui, cara. Tá vendendo trator, tá vendendo cavalos, boi, vaca, vendendo caminhão, vendendo tudo aí a preço de banana. Ele tá aí destruindo o seu patrimônio. Perceba isso, cara. A facilidade com que às vezes o brasileiro, cara, ele simplesmente acredita em qualquer vagabundo que apresenta por aí, cara. Então isso daí nos leva novamente àquela questão que eu perguntei bem no começo aqui do nosso vídeo. Exatamente por que Greta do brasileiro, ele acredita, porque ele cai tanto em conversa de vagabundo, cara, em conversa de estelionatário, de golpista. O cara aparece aí, não, que eu sou empresário, que eu sou a puta que pariu, que eu tenho negócio imobiliário, que eu sou investidor, que eu... Por quê? Essa é a pergunta que eu vou tentar ver se consigo responder aqui no nosso vídeo a partir de agora. Então a pergunta é essa, cara: por que o tal do brasileiro, ele acredita tanto, ele confia tanto no tal do golpista, no tal do estelionatário, no tal do vagabundo que está arrancando
couro dele. Por quê? Eu tenho a seguinte... na verdade, eu penso que o motivo são dois. O primeiro motivo, ele se baseia naquela coisa que eu sempre critico aqui nos vídeos que eu faço, que é a questão da aparência. Aparência, cara. Porque fulano que tem uma excelente aparência, cara. Ele é branco. Ele tem um relógio de 800 mil reais, um Rolex no braço, 900 mil reais. A Ferrari dele é aquela ali, ó. 6 milhões de dólares a Ferrari dele. Esse fazendeiro que eu citei minutos atrás, que levou golpe, ele contou depois, uma das coisas que deixou ele impressionado é porque quando o suposto empresário, na verdade era um vagabundo, foi lá para comprar a fazenda dele, ele chegou lá na propriedade em uma aeronave. Ele ficou impressionado, arregalou o olho. Não, fulano é um doutor, fulano. Você percebeu, cara? E todas essas situações, eu já fiz aqui diversos vídeos falando a respeito dessa graça de golpista, de golpe, de vagabundagem, de estelionatário, de tudo que é sorte se pensar. Golpe no LX, golpe em banco, golpe aqui, golpe acolá. Vários vídeos. Em todos eles, todos, sem exceção, é a graça da tal da aparência. O brasileiro é muito imbecil às vezes, cara. Quer dizer, o cara chega aqui só porque ele é branco, só porque ele tem uma suposta Ferrari e ele estacionou ali, só porque ele tá com um suposto relógio, um tal Rolex de 900 mil reais, só porque ele mostra a foto de uma mansão, de um apartamento de alto padrão. Não, cara é porra, esse cara é quente, bom pra cacete. Você entendeu, cara? O brasileiro às vezes é muito imbecil, cara. É muito idiota comprar, investir e entregar o seu dinheiro, o seu patrimônio, só porque uma suposta boa aparência. Isso daí, essa questão da boa aparência, que é o critério, muita gente usa por aí pra se lascar e depois fica chorando aí em porta de delegacia, em porta de emissora de televisão. Eu vou fazer denúncia, eu vou denunciar esse golpista. Nos leva a um outro aspecto, que é o seguinte. O segundo aspecto, cara, na minha opinião, do porquê esse povo cai em golpe, é vítima de estelionatário, de vagabundo, de patife e tudo mais, é o seguinte, é porque muitas vezes o brasileiro, cara, ele é muito ignorante, ele não pensa às vezes, cara, ele não raciocina, cara. É tão fácil você pensar, é tão fácil você raciocinar, é tão fácil você tirar algumas conclusões, mas o brasileiro, ele tem uma coisa, não sei se é um concreto lá no lugar do greta aqui do cérebro, que ele não pensa, cara. Ele não raciocina. Veja, o sujeito ele chega por aí, o tal do golpista, e oferece por cara um suposto ganho na casa aí de não sei quantos % por mês. Vamos supor, a média do mercado aqui para um determinado investimento, ela está dando para o cliente 1%, 1,5%. A média do mercado aqui fora. Aí o vagabundo, ele aparece e diz, não, cara, você investe aí comigo que você vai ter um retorno na faixa aí de 6%. E o cara acredita, bicho. Porra, você não sabe fazer uma conta básica, cara. Uma conta elementar, porra. Como é que aqui fora, vamos supor bancos, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, todos esses caras aqui pra fora, eles estão pagando uma média de 1 a 1,5% por mês. Aparece um cara por aí, um ignorante, um animal que tá colocando foto aqui em Facebook, Instagram de Ferrari, festa, de rolê, de apartamento de alto padrão. Não, eu vou te oferecer aí 6%, 7% e você acredita, cara? Sendo que o banco que já existe aí há mais de 50 anos no mercado, cara, um Bradesco da vida que já existe, se eu não estiver errado aí, há quase 80 anos no mercado, 8 décadas no mercado, está oferecendo 1,5%, 1%. O cara, um vagabundo aí que desceu de paraquedas há 2 minutos atrás, te oferece 6% e você vai aceitar, porra, você vai acreditar, tu vai colocar o teu dinheiro ali com um vagabundo, cara. Pense, cacete, se o banco que existe há 8 décadas, ele está me oferecendo 1,5%, de onde é que esse vagabundo que está oferecendo 7% no mesmo tipo de investimento, onde é que ele está arranjando isso, cara? Onde? Dá pra saber onde é que ele está conseguindo isso? Vamos supor que isso realmente fosse verdadeiro. Será que o pessoal do Itaú, do Bradesco, Banco do Brasil, do Santander e outros por aí, eles não iam saber isso? Eles não iam oferecer isso para os seus clientes? Pensa, só que o brasileiro, cara,
como você juntar essa graça do preconceito, da ignorância com aquela questão de aparência, porra, do brasileiro, ele simplesmente não raciocina, cara. Não raciocinar pra quê, porra? Pra que eu vou raciocinar? Pra que eu vou usar essa greta de cérebro? Que eu vou raciocinar se eu posso simplesmente acreditar no cara porque ele tem uma porra de uma boa aparência? Vou raciocinar pra quê? Ele tem uma Ferrari ali, eu não preciso de mais nada. Ele colocou uma foto dele lá na porra, lá do Instagram, de Facebook, essas desgreiras por aí, que ele tava lá em Paris, ali na avenida principal de Paris, tomando café com a Torre Eiffel lá no fundo. Eu vou precisar raciocinar pra quê? Eu vou fazer conta pra quê? Se eu estou vendo porra da foto do apartamento de alto padrão dele ali na desgraça de Instagram. Pra que eu vou raciocinar? Pra que eu vou pensar? Pra que eu vou comparar se eu estou vendo um suposto carro, relógio, uma série de coisas por aí? Esse que é, na minha opinião, o motivo pelo qual, cara, desgraça do tal do brasileiro, ele leva golpe, leva rasteira mesmo, porra lá do vagabundo, cara. Por esse motivo, entendeu? Na minha sincera opinião, é por isso aí. Em conclusão, então é isso, amigos. O golpista, ele aqui no Brasil, ele se dá bem por isso, cara, porque ele sabe, ele tem a plena certeza, a plena convicção de que o brasileiro é esse ser ignorante mesmo, esse ser preconceituoso, discriminatório, entendeu? Que se ilude fácil com essa graça de aparência, de carrão, de relógio da que pariu. Que não pensa, não soma, não faz conta, não pra quê, entendeu? Que é displicente com o próprio dinheiro. O que eu falei minutos atrás, como é que você pega 200 mil reais e entrega assim para o cara? 400 mil reais e entrega assim pro cara, porque ele tem uma suposta boa aparência. Não, eu vi a foto do apartamento dele lá do Morumbi. Puta, cara, tem a porra toda, cara. Eu vi ali na desgraça do Instagram foto da Ferrari dele. Aí eu resolvi dar 500 mil reais pro investimento que ele propôs pra mim, porque viu uma foto, porra, de uma tal Ferrari ali em desgraça de Instagram, cara. Porra, cara. Compreendeu, amigo? Meu camarada, se refere a dinheiro, tenha sempre muito cuidado, cara. Todo cuidado necessário. Foi uma coisa pela qual você trabalhou, você batalhou para conseguir, ou alguém fez isso e deixou de herança para você. É em conversa de imbecil, de pilantra, de que eu quero, entendeu? Evite, cara. Use graça do seu cérebro, use raciocínio, pare e pense. Não é por aí, cara, entendeu? Muito bem, meu amigo, é o seguinte, o nosso vídeo de hoje está concluído. Gostei da nossa conversa de hoje, consigo compreender tudo. Em algum lugar por aqui nessa tela vai aparecer recomendações para você. Aqui do lado, aqui desse lado, aqui em cima, vídeos. Então, faz favor, depois que você terminar de ver esse daqui, faça a gentileza, veja essas próximas sugestões aparecer aqui para vocês, tá bom? No mais, eu quero desejar para você tudo de bom. Eu espero que você nunca venha a ser vítima de golpista, de vagabundo, de pilantra por aí. Pedir a sua inscrição, agradecer a você por ter se inscrito aqui no canal, enfim, tudo isso, muitíssimo obrigado, realmente. Até o nosso próximo encontro, valeu!